No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Podcast Mineral. Podcast que traz todos os aspectos da mineração para vocês. E eu sou a Rafaela Padilha e estou hoje aqui apresentando, sem o meu colega advogado Disney de Paula, que está em outros compromissos, também ligados à mineração. Mas a gente está aqui para cumprir com esse trabalho que a gente gosta e que leva tão a sério. E para isso eu tenho aqui comigo a Svetlana Miranda, que é uma advogada especialista na área ambiental, que já esteve conosco em outras oportunidades e que tem muito a apresentar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, prazer meu. Já é a terceira vez que a gente participa da Expo Minério e estamos bem impressionados esse ano com a dimensão do congresso, da feira. Os organizadores do Disney estão de parabéns. Você participou desde a primeira edição e viu a evolução. Nossa, a primeira era um projeto, né? Quase embrionário. Ano passado já foi muito bom, mas esse ano estamos surpreendidos. E vocês têm know-how para fazer essa comparação, porque você vem de Minas Gerais, o maior estado minerador do Brasil, né? É anos de Exposibran, né? E a gente vê uma coisa que eu estava até comentando com os meus colegas, é como o assunto ele ganhou uma importância, uma maturidade muito grande aqui no estado do Mato Grosso, né? Nós acompanhamos a implementação de um projeto de mineração de ouro há 5, 6 anos atrás, em que se tinha uma visão da extração mineral de ouro que é praticamente uma lava garimpeira ilegal, né? Somente ocasionando dano, só se via o lado ruim da mineração. Criminalização da atividade, né? E hoje a gente vê que não só a comunidade, mas as próprias autoridades já estão enxergando essa evolução, essa maturidade do setor minerário. Isso é muito bom, é bom para todo mundo. E ter um evento grande como é hoje a Expo Minério, dá muita visibilidade ao setor, né? Tira essa mácula e essa impressão que as pessoas têm. Sim, com certeza. E o que é mais legal, só para a gente encerrar esse capítulo Expo Minério, é que ela não traz só exposição, né? Feira, exposição de serviços, de equipamentos tecnológicos, mas ela traz muita informação, tem muito conteúdo, né? Sim. Inclusive você foi uma das palestrantes aí. E é sobre isso que muita a gente honra. vai falar. A gente vai falar sobre um assunto muito sensível, talvez um dos mais sensíveis, que é essa relação da mineração com a comunidade. Svetlana, eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí pra gente. Um dos maiores desafios, não só da implementação, mas da operação de um empreendimento minerário, é a relação com a comunidade, né? Ninguém quer, ainda não só pelo mito da mineração, né, mas quando a gente chega perto das pessoas, até se perguntar para a gente, você quer uma cava, né, de extração mineral do seu lado? Você tem essa imagem da sua janela? Em sua grande maioria, as pessoas vão dizer não. Mas a mineração, infelizmente, ela tem alguns critérios, dentre eles a rigidez locacional, ou seja, a jazida está onde ela está. E para a gente extrair o minério, a gente não tem como relocar a jazida em função da existência de uma comunidade. Então, essa relação, e tem que ser uma relação saudável entre comunidade e o empreendimento minerário, ela tem que existir. Mas ela é um dos fatores ainda bem melindrosos dentro de um empreendimento minerário. Inclusive, quando o investidor ele pede para a gente analisar, né, os riscos de um empreendimento para ele investir, uma das principais perguntas é: quão distante está de uma comunidade? Quão distante está de unidade de conservação, de uma comunidade tradicional, de um povo indígena, porque ele sabe como isso impacta a operação do empreendimento. Então, é um aspecto bem relevante hoje para a implementação e para a operação de empreendimento minerário. A mineração, você falou primeiro com relação ao impacto visual que ela causa, o impacto
bastante ruim, né? Quando ela é de superfície. Sim. Porque deixa a terra revirada, montanhas de rejeito. E isso conta muito para a comunidade, de uma forma geral. As pessoas querem ver a sua cidade desenvolvida e, teoricamente, o desenvolvimento não tem isso, né? Não tem areia, não tem montanhas de rejeito. A mineração licenciada, regularizada, que tem projetos de fechamento de mina, né, que tem projetos de recuperação de áreas degradadas, porque é uma obrigação do minerador recuperar essa área, está até na Constituição Federal. Você degradou, você é obrigado a reparar. Então, quando a gente trata de um empreendimento que está regular, parte do pressuposto de que essa imagem feia hoje, amanhã vai ser bonita, vai voltar a ser bonita. Né? Mas essa recuperação de áreas degradadas leva tempo, né? Leva tempo. A depender do minério que vai ser extraído, leva tempo. E outra coisa... E a forma também de extração, né? Porque a mina subterrânea, a gente tem como princípio que a superfície não vai ser alterada. Ela mascara a atividade, né? Fica lá embaixo. Ela é subterrânea. Né? Mas já uma mineração a longo prazo, igual que a gente enfrenta muito lá em Minas, a mineração de ferro, que em sua grande maioria cava a céu aberto e de longa duração, a gente tem expectativas aí de empreendimento de 30, 35 anos. Existe aqui em Mato Grosso alguns projetos que são cases de sucesso, né? A cooperativa de Peixoto de Azevedo, por exemplo, ela tem um processo que, à medida que ela vai abrindo cavas, ela vai tapando as cavas anteriores. Quer dizer, isso minimiza um pouco esse impacto visual da mineração, mas isso não é uma prática, né? Depende do empreendimento e do próprio minério. Né? É igual eu estava comentando com você aqui, por exemplo, a extração da bauxita, que é um minério que é muito superficial. A extração é um processo muito célere. Você suprime a vegetação, às vezes, quando é necessário, tira o minério, recupera, entrega. Né? Entra numa outra frente, tira o minério, recupera, entrega. Mas quando você tem que adentrar cavas cada vez mais profundas e de uma extração a longo prazo, demora mais. Tá, e existe um fator que eu acho que é o fator social, que é o mais preocupante disso tudo. O impacto social da mineração é grande. Como é possível? Principalmente socioeconômico. Socioeconômico. Né? Você vê aqui, por exemplo, nas cidades oriundas da mineração na Baixada Cuiabana, são cidades pobres, onde o IDH é baixo. Por que existe essa correlação? O que acontece nessas cidades? Ontem a gente até discutiu em um dos painéis, quando a mineração, não estou partindo do pressuposto que se tratam de minerações irregulares, tá? Mas quando a mineração é irregular, ela não gera tributo. E o município, ele precisa desse tributo também para poder arcar com seus compromissos sociais. E quando ela também não está regular, ela não tem o Estado, ou ele fecha, mas é difícil para o Estado também cobrar essas compensações e a mitigação desses impactos. Porque quando o empreendimento é regular, ele tem uma série de medidas de controle ambiental desses impactos. Ele tem compensações financeiras pelos impactos irreversíveis. O CEFEM? O CEFEM é um tributo, mas compensações financeiras, mesmo condicionantes. Para a pessoa abrir a mineração ali, ela tem que compensar a sociedade impactos, local. Por exemplo, perda de vegetação nativa. É um impacto, suprimiu, ou ele planta ou ele compensa, por exemplo, com uma regularização fundiária. Né? Alguns estados, inclusive, há a possibilidade dele compensar na implementação de medidas socioeconômicas, recuperação de estradas, que é um ganho para a comunidade. Mas que não deixa de ser um ganho para o empreendimento também, né? Também. Eu vou circular por essas estradas. Claro. Mas assim, quando ela é regular, a possibilidade de se ter esse retorno é muito maior. Mas aqui no estado de Mato Grosso nós temos minerações que são regulamentadas, que estão atendem todos os critérios, e onde
a sociedade ali, a comunidade em volta sofre bastante com a pobreza, com a falta de distribuição de rendas. E a única compensação que esses municípios têm é do CEFEM, que é um tributo. E se a União não repassa... Hoje mesmo, pela manhã, nós tivemos um painel tratando sobre licenciamento, a nova lei de licenciamento ambiental, e um prefeito de uma dessas cidades, eu não guardei o nome, ele é ex-prefeito de Alto Paraguai. Você já sabe o que aconteceu, né? Ele falou, ele tinha um município de 20 mil habitantes, hoje o município tem 8 mil habitantes, numa extrema pobreza, né? E clamando por ajuda, exatamente desse repasse. Porque se não chega o tributo, não chega esse retorno financeiro para o município, ele não tem como marcar também com as suas despesas, né, junto à comunidade. Mas o repasse do CEFEM, ele é feito. O problema que nós já identificamos, até algumas vezes aqui, a gente já falou no podcast aqui, é que ele cai na conta 100 da prefeitura. Ou seja, o gestor usa para outros fins. O que era para ser aplicado na melhoria da qualidade de vida, na compensação social ali, ele é usado para pagamento de folha, por exemplo. E não existe uma fiscalização para isso. O dinheiro cai na conta da prefeitura? Quem entra que regulamenta? A comunidade pode ajudar, né? Porque a comunidade também... Porque a gente entra naquela balança, né? Eu não quero a mineração, mas a mineração gera receita para o município. Mas se a comunidade também é mais proativa, participa mais, né, acompanha mais de perto esse uso da verba pública que voltou para ela em função da mineração, a gente tem aí também eu não chamaria de uma contrapartida, mas a participação da comunidade, ela é muito importante em todas as fases e em todos os aspectos, inclusive na implementação dos empreendimentos minerários. Ela é ouvida na hora do licenciamento? A gente tem, para as comunidades, que a gente fala assim, não tradicionais, a gente tem a possibilidade de realização de audiências públicas, consulta pública dos projetos, né? A SEMA aqui, ela escuta muito a comunidade, não só na afirmação dos impactos levantados pelos empreendimentos, mas na opinião delas sobre as medidas que os empreendedores estão propondo como mitigação e como compensação. E mesmo as tradicionais, a gente tem um procedimento que está previsto até legislação internacional, que é a consulta livre prévia informada, que tem que ser prévia exatamente para informar essas comunidades os impactos, tudo que está sendo estudado e quais as propostas de mitigação e de compensação. A gente já vai falar sobre as comunidades tradicionais, que é um tema mais sensível do que as comunidades não tradicionais. Mas antes eu queria te perguntar uma coisa. Onde surge o maior foco de conflito? É no licenciamento, no acesso ao território ou no processo de indenização dessa comunidade? Os três. Não, o licenciamento ele acaba envolvendo muito o acesso ao território, porque sem acesso ao território, a gente não lavra. O empreendimento minerário ele não acontece. Há formas de compensação a esse acesso? Sim. Né, o superficiário ele recebe royalties. Né? Então você tem formas aí de se negociar. O dono da terra recebe royalties? Ele tem uma participação. O subsolo não pertence ao dono da terra, mas não, o subsolo ele é um bem, o bem mineral ele é um bem da União. Da União. Mas se eu sou superficiário, eu tenho uma parcela nisso? Tem uma parcela. Eu não sabia disso. Para mim, por ser da União, tudo ia para quem estava explorando, fazendo a mineração do processo. Chega como se fosse uma indenização pelo uso da superfície. Entendi. Então a gente faz um acordo com o superficiário. Fala, olha, eu preciso chegar no seu subsolo, mas a superfície é sua. Então a gente faz um acordo, né, um contrato, um acordo com esse superficiário para usar a superfície e depois devolver recuperada. E em agora, muitos casos acaba ocorrendo uma compra e venda. Na maioria. Né, porque o próprio superficiário vai, ou ele quer receber ali, ele tem onde morar e quer receber o dinheiro, ou não, te vendo. E com relação às comunidades tradicionais, vamos lá, comunidades quilombolas, comunidades indígenas. No caso da quilombola, é possível fazer mineração? É possível fazer mineração. Mas aí a gente entra, aí voltando até na questão do território, né?
Existem alguns casos de comunidade quilombola que ainda não possuem o seu território demarcado. Aí já começamos o primeiro ponto de conflito. Por quê? Porque quando o território não está demarcado, quando você vai demarcar poligonal no direito minerário, você não tem a terra dessa comunidade demarcada com coordenadas no ponto que a gente possa confrontar. E, às vezes o minerador ele nem sabe até onde o direito minerário dele impacta o território de uma comunidade tradicional, porque o território dela não está demarcado. Entendi. E quem que faz essa definição? Fundação Cultural Palmares. A comunidade ela tem o direito de se auto-identificar e de auto-reconhecer. A gente já tratei com algumas comunidades lá em Minas que a comunidade, através de uma votação, decidiu não procurar a auto-identificação. Falei, não quero. Eu me sinto, mas eu não quero. Inclusive, à época, a assessoria técnica independente que acompanhou falou os benefícios. Aí a comunidade voltou. Não, nós não queremos. A gente quer continuar do jeito que a gente está aqui. Não quero passar por esse processo junto à Fundação Cultural Palmares. Quero ficar quietinha aqui na minha. Mas é um direito deles. E dentro desse direito existem aqueles que querem realmente começar o processo. Eles se auto-identificam e buscam reconhecimento junto à Fundação Cultural Palmares. Aí inicia todo esse processo, né, de estudo de componente quilombola, de identificação dos aspectos da comunidade, dessa relação deles com o território, da cultura que é passada de geração para geração com essa ligação com o território e faz a demarcação, então, da sua terra. E como é que funciona a mineração nesses locais? Porque, assim, a gente sabe que essas comunidades quilombolas são muito ligadas à questão ambiental, né? Uma coisa que está enraizada ali. Faz parte da formação delas, né? Eles possuem essa relação muito forte com o meio ambiente. Igual, por exemplo, os pescadores artesanais. É artesanal exatamente porque eles fazem de uma forma própria, passada de geração para geração, naquele curso d'água, naquele rio. Há todo um rito, né, que começa desde a análise da viabilidade ambiental e locacional do empreendimento minerário, onde se faz um estudo de componente quilombola, junto a Palmares, se identificando esses pontos sensíveis para a comunidade, esses pontos da relação dela com o meio ambiente, que vai sofrer impactos, mas também os benefícios até da própria mineração junto a essa comunidade, na manutenção desse costume até de sustentabilidade. Então, você tem esse estudo, identificados esses pontos e feito esse estudo, a gente chama a comunidade para conversar, né, através dessa consulta livre prévia informada. A comunidade afirma ou não, isso é nosso, isso é muito importante, isso é caro, isso aqui dá para a gente conseguir negociar, isso não dá para conseguir negociar. Aí monta-se um plano básico, né, de proteção desses aspectos, que aí já entra numa fase já de instalação, que é quase um projeto executivo. E havendo consenso, tem-se o licenciamento, a licença de instalação e a licença de operação. Você já atuou em casos como esse? Já. É uma relação que tem que ser muito bem construída. A participação de uma equipe multidisciplinar ela é importantíssima, porque há aspectos da comunidade que um biólogo não consegue identificar tão bem quanto um antropólogo, né? Porque a gente brinca de cada macaco no seu galho. Porque o antropólogo ele tem toda uma formação acadêmica que torna ele uma pessoa tecnicamente hábil a sentar com essa comunidade, a identificar esses aspectos, a montar esse estudo, a montar esse plano de medidas de mitigação e de controle, né? E dentro dessas medidas, aquilo que foi reversível, uma compensação para a comunidade, né? Então é importantíssimo a gente ter essa equipe multidisciplinar trabalhando aí a várias mãos junto com o órgão ambiental, porque o órgão ambiental ele vai analisar o aspecto ambiental. Ambiental, não humano. O ambiental contempla tudo isso, mas ele vai ver muito os impactos no ecossistema que vai ser impactado pela mineração, mas
que é intrinsecamente relacionado aos costumes dessa comunidade. Que tem que os impactos têm que ser mínimos, né? É complicado. Então, por exemplo, a gente já tivemos aí, no caso, foi um acidente. Um acidente que causou danos a um curso d'água e havia-se uma comunidade tradicional cujo costume era as mulheres lavavam roupas num trecho do rio por conta das pedras existentes naquele trecho do curso do rio. Aí, quando o rio foi contaminado, houve um impacto direto nesse costume. No cotidiano delas, né? E que é da formação da comunidade tradicional. Né? Ou seja, a avó passou para a mãe, que passou para a filha, que está passando para a neta. E isso faz dessa comunidade. Esse é um dos aspectos que é mensurado e olhado nessa comunidade tradicional quando é feito esses estudos. Agora, existe uma comunidade tradicional, que é a questão da terra indígena, onde não existe legalidade, né? É proibido, não existe uma normativa para isso ainda. Vários projetos em construção. Em construção aí, assim, tem projetos que estão quase 40 anos no Congresso Nacional. É a demarcação, né? Demarcação e a regulamentação da mineração, exato, em terras indígenas. É possível conciliar? Possível é. Porque, assim, a gente vê... Porque a jazida está ali. Se a gente for pensar, assim, vamos pensar num aspecto muito prático. Né? Você tem a demarcação do território, o povo indígena passou a ser o superficiário. A jazida está ali. Em termos de licenciamento ambiental, se a gente esquece que é um povo indígena, é um superficiário, uma comunidade não tradicional, que pode ser tratada como uma comunidade não tradicional. Mas aí, no caso, é uma comunidade tradicional que tem todos os aspectos a serem respeitados. E ainda mais ligação com a natureza, né? Sim. E o problema dessa falta de regulamentação é enfrentarmos exatamente o que está acontecendo na Amazônia Legal. Extração ilegal. Extração ilegal. E que causa mais danos. Desculpa. Povo indígena recebendo indenização, que a gente vê isso está na mídia, com extração ilegal. Aí não seria indenização? Não é uma indenização legal, né? Mas assim, o marco temporal... Mas a gente vê na mídia várias notícias falando, os povos indígenas estão permitindo, o pessoal está entrando, está extraindo, mediante uma compensação. É complicado, porque o dano ambiental causado é grande. Quando a gente viu a tragédia que a extração ilegal fez, né, nos Yanomamis, quer dizer, não tem mais como. Não. O que falta para ver essa regulamentação? Assim, na minha opinião, interesse. Interesse do Congresso Nacional? Em fazer resolver. Porque existe uma pressão internacional também muito grande, assim, com relação a isso. 40 anos para um projeto de lei ser aprovado. Mas, Svetlana, nós temos também 40 e poucos anos do Código Mineral, que não é atualizado. Que também não foi atualizado. A nova lei de licenciamento ambiental, que está estabelecendo regras gerais, demorou 32 anos. Porque questões ambientais são muito sensíveis, né? Pelo impacto dela, não só na operação, mas na própria comunidade. A grande dificuldade da relação da mineração com a comunidade é que eu ainda vejo uma dificuldade muito grande das pessoas em buscarem soluções. Para você buscar a solução, você tem que pensar como dois. Né? É um casamento. É um casamento. Você tem que abrir mão um pouquinho aqui, abrir mão ali para tentar se buscar um consenso. Enquanto tentarmos construir uma relação sem consenso, sem a visão do ganha-ganha, ainda teremos aí 30, 40 anos de projeto de lei sem andar, sem regulamentar. Mas ainda tratando da questão indígena, a gente tem um problema muito grande que é de fiscalização, né? Ainda que eu regulamente essas áreas, o aparato do governo federal é muito pequeno para fazer a regularização, a fiscalização dessas áreas. Sim. E o indígena, como povo tradicional, não tem expertise para poder trabalhar, para poder investigar, para poder fazer
o necessário para acompanhar aquele projeto de mineração. Isso é um entrave. Trave. E eu vou te dar um dado que é ainda mais grave para a questão, na minha opinião, dos quilombolas. Até um tempo atrás, quando você ia licenciar um empreendimento, qualquer empreendimento, a Fundação Cultural Palmares, até pela expertise dela, ela cuidava do processo de reconhecimento e era o órgão interveniente, aquele que manifestava dentro dos processos de licenciamento. Mudou-se, passou para o INCRA. O INCRA faz reforma agrária? Quando a gente recebeu a notícia, a cara que nós fizemos foi exatamente essa. O INCRA já é um órgão público que mal dá conta, não só questões agrárias, mas tudo que diz respeito à propriedade rural. E agora ele ainda tem que opinar em processo de licenciamento que impacta comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, com o mesmo aparato e a mesma estrutura física e de pessoal. E sem a expertise e o conhecimento dos antropólogos da Fundação Cultural Palmares. Eu achei isso, assim, na minha opinião, um retrocesso. Você tornou ainda... Aí o que está acontecendo? Os processos de licenciamento que precisam dessa manifestação acabaram ficando ainda mais morosos. Exato. O INCRA ele tem uma dificuldade humana mesmo para já tinha, né? E ainda piorou. Aumentou a atribuição. E deixa eu te falar. Como é que ele vai opinar no processo de licenciamento que vai optar uma comunidade quilombola cuja expertise é da Fundação Cultural Palmares? Você acredita, enquanto advogada, com toda a experiência que você tem nesse setor, que é possível conciliar mineração com o desenvolvimento local das comunidades tradicionais? Eu acho que sim. Desde que se construa uma relação saudável, participativa, de boa fé, né? Porque, de novo, é um casamento. Tem que ter boa fé de ambas as partes. Mas a gente está falando de indígenas, por exemplo. Mas hoje a gente tem um instrumento que chama assessoria técnica independente, né, que já está previsto, é um direito dos atingidos, previsto tanto em lei federal como em diversas leis estaduais. E qual que é o papel dessa assessoria técnica independente, que é paga pelos empreendedores exatamente para ajudar essas comunidades a entenderem o que está por vir, o que vai acontecer e ajudá-los na tomada de decisão, ajudá-los a deliberar sobre os projetos. Então, eles, hoje, em Minas Gerais já se ganhou bastante, porque lá a gente fala, por conta até dos desastres, né, 2015, 2019, infelizmente, Minas Gerais acabou sendo aí o precursor de alguns aspectos, mas que, por outro lado, também fez com que avançasse alguns aspectos legislativos. Então, hoje a gente tem essa previsão das ATIs, que a gente chama de ATI, que é uma consultoria técnica, tem que ser independente, cujo o papel é pegar os estudos, mastigar, apresentar e ajudar a comunidade a participar e a deliberar. Mas aí a gente volta ao princípio da boa-fé, porque essa atividade é feita pelo... Não, mas a ATI ela tem que ser independente. Entendi. Ela não é a empresa de consultoria do empreendedor, não. Aí ele só contrata... As dispensas, o custo é dele, já que é ele que vai implementar. Entendi. Mas o empreendedor, ele tem a sua empresa de consultoria, o órgão ambiental, a ATI e ainda temos as instituições de justiça, né? O Ministério Público Federal, que é o órgão responsável, né, pelas comunidades tradicionais, povos indígenas, ele é muito atuante, tem participado, as defensorias públicas, para o caso das comunidades não tradicionais, e também o Ministério Público do Estado, eles são bem atuantes. A gente falou sobre regulamentação, eu lembrei o nome agora, era o marco temporal, né? Ele que definia essa questão de lavrar, da permissão de lavras em terras indígenas. E como é que está esse processo? Vocês têm conhecimento disso? Esse projeto na Câmara Federal? Tudo parado. Inclusive, no painel agora, um colega de painel, o doutor Olavo Dalla Torres, ele apresentou exatamente, assim, até expôs a indignação dele. Como esses projetos tão importantes que destravariam
Porque aí quando você tem, voltando até a questão da regularidade, quando você tem atividade produtiva regular, o Estado só tem a ganhar. E eu não coloco o Estado como poder estatal somente, não. Estado, comunidade, né, a população só tem a ganhar. Porque se está regular, você tem como cobrar, você tem como fiscalizar. Porque quando está regular, você vai fiscalizar para ver se está cumprindo. Quando está regular, você vai lá fiscalizar para fechar. Eu, enquanto pessoa de fora, que não sou da área de mineração, sou uma curiosa, eu vejo essa situação muito dúbia, né? Enquanto, assim, quando eu penso em mineração em terras indígenas, eu penso num total abandono e destruição, assim, pelos conceitos da sociedade, né? São áreas que em tese, são áreas conservadas por uma comunidade tradicional ali. Sim. E que vai sofrer muitos impactos ambientais. Mas a gente tem, por outro lado, a questão dos Yanomamis, da ilegalidade de todo o impacto social e econômico e ambiental, porque os rios foram poluídos com mercúrio, uso indevido, né? É uma questão muito complexa, né? Mas quando o empreendimento é regular, para ele ter a licença dele, ele tem que apresentar o plano de recuperação de áreas degradadas e o plano de fechamento de mina. Inclusive, dentro desse plano de fechamento de mina, ele já tem que prever como ele vai ajudar a comunidade quando ele sair de lá. Daí, de novo, a importância de se ter tudo regularizado. E talvez de qualificar a comunidade, para que ela possa entender desse processo, né? Não só a comunidade, mas de deixar disponível sempre essas assessorias técnicas. Tem que ser um processo participativo. E a comunidade, ela tem que entender também, aí a gente tem que também puxar a orelha, né? É igual, não é fui lá, participei e seja o que Deus quiser, não. A comunidade, ela é um agente fiscalizador. Ela é um agente, inclusive, que tem amplo poder para denunciar. Não estão fazendo, não foi isso que foi apresentado, não estão cumprindo. Só que o que a gente percebe, às vezes, que a própria comunidade, ela se põe no papel, ela não tem o papel que ela acha de inferioridade frente ao empreendimento minerário. Ela complexo. Tem que ter um papel, ela tem que entender paritário. Que ela tem que entender que ela é um agente muito importante nesse processo, assim como empreendedor, assim como agente fiscalizador de órgão ambiental. Porque se ela deixar de lado e sempre se sentir inferiorizada... Que é o que acontece na maioria dos casos. É o que acontece. Aí essa relação fica desequilibrada. A balança tende a ser mais pesada para ela, como em termos assim, dos impactos para ela. Né? Mas não é uma balança equilibrada. Né? Igual, de novo, um casamento. Né? Quando a gente tem um casal bem equilibrado, a balança ela é equilibrada. Então, não pode ter um setor se sentindo inferiorizado frente a outro, sem achar que ele não pode falar, que ele não pode reclamar, que ele não pode buscar aquilo que foi prometido para ele, para o empreendimento ser implementado e ser operado. Ele é um agente importante no processo. E que muda o processo, né? Se eu exijo, faço questão das exigências legais do empreendimento, a qualidade de vida muda, tudo muda, né? E faz também com que o empreendimento minerário entenda que a relação tem que ser saudável. Tem que ser um ganha-ganha. Tem. O bate-papo com você é sempre muito bom. O tempo passa muito rápido, mas a gente está chegando ao fim. Eu queria duas coisas, assim, para a gente encerrar. Claro. Primeiro, para a gente finalizar essa questão das comunidades tradicionais, que você deixasse o seu ponto de vista, assim. Quanto tempo que essa legislação, na sua percepção, vai levar ainda para mudar? A gente sabe que parte da pressão internacional é responsável por essa demora, né, na atualização da legislação. E o que precisa, assim, para haver essa convivência pacífica, onde todo mundo ganha, que você falou, esse equilíbrio da balança? Eu acho o Estado brasileiro, vamos colocar assim, o Estado brasileiro, não tirando de novo o poder executivo, o poder legislativo. Se o poder legislativo não está atendendo os anseios da comunidade em acelerar esse processo, que façamos nós esse aceleramento. De que forma? Com participação ativa. Já existem hoje alguns instrumentos já regulamentados, principalmente em nível estadual, alguns estados já têm, que possibilitam essa participação ativa.
O que não pode, por exemplo, marcou-se uma audiência pública, ninguém vai. Quando a comunidade não participa e não mostra o seu interesse, o processo ele não é construído. Porque se a gente for pegar um retrocesso, né, temos aí 32 anos de lei geral de licenciamento, 37 anos para regulamentar a mineração em terras indígenas. Está acontecendo? Se lá não está trabalhando, vamos trabalhar nós aqui. Né? Somos um povo extremamente inteligente. Passamos por isso dia a dia. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, ela tem uma solução. Então, que se traga essa solução para a gente sentar junto e construir. Porque se lá não está fazendo, vamos fazer nós. Porque hoje, eu até brinco, né, que quando a gente tem um empreendimento que identifica essa proximidade com a comunidade, ou mesmo a comunidade identifica que vai ter um empreendimento mineral do lado, a gente tem a hora do pesadelo, a pessoa para de dormir. Nossa senhora, vai ter explosivo, minha casa vai cair, é o pó. Estouro de barragem depois do empreendimento pronto, né? Muito ali dentro de casa, mas não se busca conhecer também o que se vai fazer. Quando você mobiliza, a comunidade começa a mobilizar e a buscar, tem sido mais efetivo do que esperar o Poder Executivo e Legislativo, principalmente o Legislativo, mas assinar qualquer coisa. Dentro dos empreendimentos, eles fazem a mobilização? Quando eu sou uma empreendedora e quero... Eu faço a mobilização social? Eu mobilizo a comunidade? Faz até porque o investidor ele cobra. E se não tem licença, você não tem financiamento. Então, você faz até porque você precisa fazer acontecer. Tá, eu falei para você que eu queria duas coisas. A segunda coisa é que você, enquanto advogado, especialista em direito ambiental e com todo o seu know-how, né, já que você vem de Minas Gerais, do estado minerador do Brasil, queria que você deixasse aí uma mensagem para a mineração mato-grossense que está em franco desenvolvimento. A Expo Minério é uma vitrine, né, mas que ainda é embrionária. A gente que, né, nesses 3 anos que eu vi na Expo Minério, a gente já percebeu que muito já se construiu aqui no estado do Mato Grosso. Há uma intenção muito grande do Poder Executivo e da comunidade se fazer construir. Então, que assim, os desejos se continue nesse caminho e que se construa cada vez mais essa relação saudável que estamos percebendo entre Poder Executivo, Poder Legislativo, comunidade, e dentro da comunidade eu me insiro como advogada, e os empreendedores. Enquanto a gente estiver nesse caminho, enquanto o estado do Mato Grosso estiver nesse caminho, a tendência é de que a cada ano que a gente venha visitar aqui, essa feira continue crescendo e que a gente veja o sorriso nos rostos, né? A gente passa nos stands, a gente vê uma satisfação das pessoas em estarem aqui. Isso é muito bom. A gente vê a relação saudável da comunidade, dos empreendedores, e isso faz com que se gerem negócios. E negócios é bom para o estado, é bom para a comunidade, é bom para todo mundo. Svetlana, muito obrigada. É sempre um prazer conversar com você. Já te convido aqui antecipadamente para voltar em 2026 para um novo bate-papo. E é com essa simpatia, com todo esse conhecimento que nós encerramos mais um capítulo do nosso podcast Mineral. Aguardo você com o próximo conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, que curtam, que compartilham e que façam isso chegar ao maior número de pessoas possível. Até o próximo podcast Mineral. Podcast Mineral. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. Fecomim, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company.